continuidade à aula 1, temos como definição aceitável para a comunidade virtual um conjunto de sujeitos que interagem em rede por meio de ferramentas digitais de comunicação. Então, comunidades virtuais se caracterizam por serem espaços digitais criados por sujeitos que são tanto usuários como criadoras do meio pelo qual interagem com outros sujeitos. As comunidades virtuais são marcadas pela habilidade de criar e aprender entre os seres humanos. O que define uma comunidade virtual é a sua rede de ligações interpessoais, gerando assim uma sociabilidade, apoio mútuo, rede de informação, de formação, de pertencimento social. Um outro fator motivador é o fato de levarem pessoas a criarem esses espaços que dão sustentação às comunidades virtuais. É possível perceber um ponto comum entre as características das comunidades virtuais de aprendizagem e as características das comunidades virtuais. A comunidade virtual foi descaracterizada e passou a se chamar de comunidades virtuais de aprendizagem a qualquer grupo de pessoas que tenham um interesse comum e fazem intercâmbio de informações sobre um aspecto comum. Isso se deve à evolução das novas tecnologias. A distância física entre o docente e aprendiz e a comunicação com o uso das tecnologias são inovações que ainda se constituem num desafio para as instituições de ensino. Ainda precisamos melhorar no quesito como nos aproximar mais do nosso aluno, apesar da distância. Mesmo com altos investimentos em tecnologias, ainda é um problema que precisa ser pensado, que é a relação aluno-professor à distância. Vale lembrar que a referência que temos desse modelo pedagógico é ainda muito do presencial, pensando num sujeito caracterizado pela presença física dos sujeitos em um mesmo tempo e espaço. Devemos ficar atento à investigação constante sobre as atuais experiências de educação em contextos virtuais, na busca por sistematizações que possam gerar novas metodologias de trabalho que mediem os processos didáticos pedagógicos. A formação docente, a partir da comunidade virtual de aprendizagem, é baseada no tempo-espaço escolar. Tem se firmado durante anos e com poucas variações, mas tem sobrevivido aos avanços da sociedade. Contudo, as novas tecnologias de informação e da comunicação têm exigido e vão exigir cada vez mais novos cenários, ou seja, uma revisão profunda da educação em seus variados aspectos. Contudo, as novas tecnologias da informação e da comunicação têm exigido e vão exigir cada vez mais novos cenários, ou seja, uma revisão profunda da educação em seus variados aspectos. Com efeito, as inúmeras modalidades de ensinagem, as metodologias pedagógicas, os recursos utilizados, as formas de avaliar a aquisição de conhecimento. Quando o professor é desafiado a atuar numa nova visão em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, e novas tecnologias, poderá encontrar dificuldades, até mesmo pessoais, de se colocar numa diferenciada ação docente. Geralmente, essa dificuldade se inicia pela própria compreensão da necessidade de ruptura com o repasse tradicional. No caso dos docentes, a chegada das TICs nos espaços educativos como ferramentas e no espaço virtual como mediação podem contribuir sobremaneira para o complexo educativo como um todo e principalmente para o desenvolvimento de novos processos cognitivos. A comunidade de aprendizagem
também veio contribuir para a formação docente e os espaços virtuais colaborativos ensejam que os docentes possam formar-se de maneira contínua e participando de experiências de formação baseadas em perspectivas educativas, nas quais a interação com os sujeitos da comunidade que está no momento de aprendizagem possa refletir e construir novos conhecimentos. Como exemplos de espaços virtuais de aprendizagem colaborativos e de grande penetração na rede, por meio dela, podemos citar os Wikis e os Messengers. A palavra Wiki tem a sua origem em um termo havaiano que significa rápido. É uma aplicação da informática de caráter colaborativa, pois permite que qualquer documento armazenado seja editado por qualquer internauta. Uma definição simples de uma wiki é uma website, que geralmente permite sua alteração por qualquer pessoa que tenha um navegador de internet e possa acessar a página wiki. Uma página wiki utiliza um código fácil de editar que permite que se utilize textos, links e imagens sem a necessidade de aprendizado de códigos de programação como HTML. Já os messengers podem ser usados a partir de um computador ou de certos dispositivos móveis. Apesar de ter sido criado como um cliente de chat para trocar mensagens escritas em tempo real, o programa foi crescendo até se converter num software bastante completo que facilita todo tipo de comunicações e de troca de ficheiros. Com messengers, já é possível conversar, falar ou realizar videoconferências entre dois computadores. Também é possível, em alguns países, estabelecer chamadas a partir de um computador para um telefone. Outra opção que oferece o Messenger é a possibilidade de enviar mensagens aos utilizadores que não estejam conectados, os quais irão receber a mensagem assim que iniciarem a sessão no programa. Diante de novas ferramentas comunicacionais como estas, destacam-se a importância de o professor analisar como as comunidades virtuais e as estratégias colaborativas podem contribuir em sua formação permanente e de seus alunos. Com novas mudanças que vêm sendo introduzidas na sociedade, é necessário redefinir o trabalho do professor e da sua própria profissão docente. Pensar sua formação para um bom desenvolvimento profissional. Diante da nova realidade e da complexidade dos contextos profissionais e pessoal postos diante do professor, alguns desafios podem ser vencidos por meio da formação continuada. Dois principais desafios estão relacionados, um com o ensino, seus fundamentos e princípios, e o outro com a aprendizagem do próprio docente, sua especialização e capacitação para o domínio de novas tecnologias didático-pedagógicas. É tarefa do professor que cuide para que os alunos aprendam por eles mesmos. E para atingir este objetivo, é preciso realizar inúmeros trabalhos práticos de exploração e de investigação. É necessário um professor centrado na transmissão de conhecimento, capaz de dispor oportunidades de aprendizagem para seus alunos. Com a integração de novas tecnologias no âmbito educativo, as salas de aulas devem se converter num espaço aberto e interativo, que permita assegurar o direito a uma educação para todos. O conhecimento, então, se torna dinâmico, e isso exige utilizar estratégias para que os alunos aprendam. Um outro desafio para o docente é ser responsável com sua atualização profissional por meio de especializações e da sua própria reflexão sobre a prática. Como é importante refletir sobre sua prática cotidianamente e dominar as novas tecnologias didático-pedagógicas.
Vale ressaltar que o professor precisa também abandonar preconceitos e resistências, muitas delas infundadas, que o faz crer que as novas tecnologias podem deslocar ou suplantar o papel do docente na atividade educativa. Conforme o caderno didático, é possível elencar alguns domínios tecnológicos básicos que potencializarão o desenvolvimento profissional do professor como docente no século XXI. O primeiro é ter uma atitude crítica, construtiva e positiva para as novas tecnologias da informação e da comunicação, já que fazem parte de nosso tecido social e cultural. O segundo é conhecer as possibilidades de novas tecnologias para melhorar a prática docente. O terceiro é aplicar as TICs no âmbito educativo, tanto em tarefas relacionadas com a gestão dos centros educativos, como na organização dos processos de ensino-aprendizagem que se desenvolvem na sala de aula. O quarto é selecionar, utilizar e também produzir materiais didáticos com que promovam a aquisição de aprendizagens significativas e tecnológicas. O quinto é desenvolver o acompanhamento, a análise, a reflexão sobre a prática profissional, percebendo o estágio em que se está no domínio das tecnologias e o que pode ser feito para avançar diante das mudanças que diariamente chegam com as novas tecnologias descobertas no mundo da informática e da comunicação. E assim, terminamos a nossa aula sobre comunidades virtuais de aprendizagem. Bons estudos!